Amigos da Bíblia Libre, como vocês estão? Meu nome é Edgar Escobar. Sejam bem-vindos a este novo programa. No dia de hoje, vamos falar de uma das seitas, mais estranhas e mais loucas de toda a América Latina unida, e de seu principal representante, o senhor Sérgio Henriques, e a seita Ebenezer. Sim, senhores, é uma seita, não é uma igreja pentecostal. Que pena! Eu sei que muitos pentecostais, irmãos amados em Cristo, convidam Sérgio Henriques ou Lisney de Fonte ou todos os outros, porque são muitíssimos, convidam-nos para pregar em suas congregações e os tratam como verdadeiros irmãos em Cristo. Hoje vou demonstrar que eles não são, que suas doutrinas, não somente a quadridimensão, que já tratamos aqui em nossos programas, mas também outras doutrinas malucas, afetam pontos fundamentais da fé. Mas enfim, não serei só eu que vou dizer isso. Vamos ouvir da boca do próprio Sérgio Henriques, nas doutrinas malucas de Sérgio Henriques. Começando pela sua soteriologia. A salvação se perde ou não se perde? O que você diz, Sérgio? Devemos notar que há 3 grupos. Existem aqueles que vêm para a Terra. O que você quer dizer, Senhalaus? Antes de você nascer, eu te designei como profeta para as nações. Já tinha uma função: Sansão. Antes de ser gerado, disseram a ele qual seria a sua função e que ele iria governar Israel. Paulo, quando agradou aquele que me separou desde o ventre da minha mãe revelar seu filho em mim, ele foi separado desde o ventre da mãe dele. Então, há pessoas que vêm com uma missão e não podem se perder. Não podem se perder. Não, é impossível que se percam. Por outro lado, há outro grupo que não pode ser salvo. O filho da perdição, por exemplo, o anticristo. Não vai me dizer que esse vai poder ser salvo. Que Deus lhe deu uma chance. Vamos fazer uma manifestação. Queremos que Deus salve o anticristo. Não dá. O cara está perdido. Ele veio perdido. Ele veio perdido. Tenho versículos bíblicos para confirmar o que estou dizendo. Romanos capítulo 9 diz: e daí? Se Deus, querendo mostrar sua misericórdia, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados de antemão para a destruição. Ou seja, eram vasos humanos que já vinham preparados de antemão para a destruição. Então há um grupo aqui que não pode se perder, há um grupo aqui que não pode se salvar. E há um grupo no meio que chamamos de optativos. É assim que nós os chamamos, optativos. Esses podem se salvar e podem se perder. Senão não haveria apostasia. Como alguém pode apostatar? Vou perguntar assim: um solteiro pode se divorciar da esposa? Se como não, então como é que um incrédulo pode apostatar? Não, quem pode apostatar é um crente. 1 aos Coríntios capítulo 15. O apóstolo Paulo diz com muita clareza: se vocês permanecerem neste evangelho, vou ler para vocês. Agora, pois, irmãos, faço-vos saber o evangelho que vos preguei, o qual também recebestes, no qual também estáis firmes, pelo qual também sois salvos. Se retiverdes a palavra que vos preguei, se não crestes em vão. Ou seja, vocês creram. Mas em vão. Por quê? Porque não guardaram a palavra, então eram salvos e se perderam. Então há 3 grupos. Salvação não se perde, quem se perde é a pessoa. É como dizer, o pão não engorda, quem engorda é a pessoa. Não resolvo nada. Sim, é verdade. Espero que isso tenha sido uma piada. Bem, o que realmente é engraçado é a maneira como ele tenta conciliar tanto a predestinação, soberania, com o livre-arbítrio. Ele faz isso criando 3 grupos de pessoas que vão ser salvas. Primeiro, os que têm sua salvação garantida por missão. Segundo, os que têm sua condenação garantida por decreto. E terceiro, os que podem ser salvos ou podem não ser. O que ele chama de optativos? De onde na Bíblia ele tirou essas 3 categorias? Não está em lugar nenhum. Que imaginação você tem, Sérgio? Vamos começar pelo primeiro grupo, aqueles que se salvam por missão. O que ele diz é:
Deus escolhe alguns para cumprir uma missão e por isso os salva, e eles não vão se perder. Ele dá como exemplo Jeremias e Paulo, pessoas que foram escolhidas desde o ventre para cumprir uma missão. O que ele não entende é que nem sempre ser escolhido para uma missão é ser salvo. Exemplo, Isaías 45.1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomei pela mão direita para sujeitar nações diante dele e desatar os lombos dos reis, para abrir diante dele portas, e as portas não se fecharão. Isso foi escrito 150 anos antes do nascimento de Ciro. O Senhor escolheu Ciro para uma missão: libertar o povo de Israel do seu cativeiro, certo? Na verdade, o povo de Judá do seu cativeiro. Perfeito! Mas isso garantiu a salvação de Ciro? De maneira nenhuma. Não podemos dizer que Ciro foi salvo, porque Ciro nunca teve fé no Messias que viria, então ele não podia ser salvo. E temos outros exemplos. Balaão teve uma missão, inclusive profetizou coisas verdadeiras, e mesmo assim era um falso profeta. Temos Caifás, profetizando, mas definitivamente ele não foi um homem piedoso, nem salvo. Ou temos o exemplo de Saul, escolhido por Deus como rei. Rei de Israel. E, no entanto, era um homem que definitivamente pecou e foi rejeitado por Deus, embora tivesse uma missão, porque a missão ele tinha e havia sido escolhido para essa missão. Mas isso não garantiu a sua salvação. E é que a palavra diz claramente em Lucas, capítulo 10, versículo 20. Não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Ou seja, não se alegrem na missão, mas sim na salvação. Missão e salvação são diferentes. Ninguém é salvo por ter uma missão. Na verdade, todos nós, de certa forma, temos uma missão. Todos cumprimos um papel nesta história planejada pelo Senhor desde antes da fundação do mundo. Mas isso não nos garante a salvação. E é que isso tenta misturar arminianismo com calvinismo de uma maneira bastante estranha. Imaginem alguém dizendo: amo o Senhor, quero servi-lo, mas temo pela minha salvação por não ter sido escolhido para uma missão. Ou alguém que diga: fui escolhido com uma missão, por isso minha salvação nunca se perderá. Sim, o que me diz que eu tenho uma missão ou o que me diz que eu sou opcional? É uma questão bastante polêmica e que só eles acreditam. O mesmo acontece com a questão dos que se perdem. Basicamente, eles não veem isso como os reformados veem, que simplesmente dizem que Deus não faz nada com os que se perdem. É uma, digamos, predestinação passiva. O Senhor os deixa quietos. Não. Aqui, Sérgio Henriques, o que diz é literalmente, ele escolhe. Este, eu dou uma missão, se salva. Este vai se perder. Não há o que fazer porque a missão dele é para se perder. E os outros que vejam o que fazem, certo? E a gente começa a pensar: se o Senhor pode garantir, acima da própria liberdade, a salvação daqueles que têm uma missão, por que ele não garante também para aqueles que são supostamente optativos? O que o impede de fazer isso? Agora, o argumento dele é que não, pois tem que existir, porque tem que haver alguém que possa apostatar da fé. Só é possível apostatar da fé quem já foi um verdadeiro crente. Mas não é isso que a maioria de nós interpreta como apostatar da fé. A verdade é que o que acreditamos é que aqueles que apostatam da fé nunca foram dos nossos. Participaram da igreja física, mas não fizeram parte da igreja invisível, espiritual. Pareciam estar conosco, mas não eram dos nossos, como diz João. 1 de João 2,19. Saíram de nós, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas então, de onde ele tira esses optativos? A revista Rema explica isso de uma maneira muito estranha. Esses são os que foram ensinados pelo Pai, os que ouviram, mas talvez não aprenderam ou não o fizeram direito. Os que na pré-existência duvidaram e vêm à Terra para terminar de aceitar o plano de salvação. O quê? Como Nani? Você percebe o que Sérgio Henriques acabou de dizer na revista Rema? Ou seja, ele acredita na preexistência das almas. E ele confirma isso nesta postagem publicada pelo Ministério de Benesser, onde diz: a existência começou na casa do Pai. Antes éramos espíritos, nosso corpo veio depois. No melhor estilo de Orígenes,
A Bíblia não ensina que nossas almas preexistem. Isso não faz nenhum sentido teológico. O que a Bíblia ensina é que ele cria nossa alma junto com o nosso corpo no ventre, não que nossa alma preexistiu. Essa é uma ideia platônica. O que Platão chama de reminiscências, de onde vem, segundo ele, o conhecimento da preexistência das almas quando faziam parte da ideia universal. Isso é filosofia. Isso não tem absolutamente nada a ver com a doutrina cristã. Como assim preexistimos? Isso é um grande problema. Se nós preexistimos, então o pecado não é culpa de Adão. Não herdamos a condição caída de Adão por termos encarnado e por sermos seus descendentes, mas por não aceitarmos a Cristo, que existe desde antes de nós. É que os optativos existem, segundo ele, porque quando lhes foi pregado o Evangelho, sendo almas no céu, eles não entenderam muito bem. Então vem aqui para compreendê-lo plenamente. Isso não está na palavra de Deus e isso perturba princípios fundamentais. A suficiência da salvação de Cristo, a doutrina da hamartiologia, doutrina do pecado, o pecado original, a natureza humana. Tudo isso que estou mencionando são doutrinas fundamentais da fé, que são atacadas por essa ideia soteriológica da preexistência das almas. Isso não faz sentido, mas mesmo dentro do que vamos ver hoje, talvez seja o mais lógico. Ponto número 2. Jesus é filho de uma mãe ausente. Também vemos que desde os céus há uma espécie, com todo respeito preciso dizer isso, mas uma espécie de confusão. Quanto a uma família nos céus, onde vemos o pai e o filho atuando, mas a mãe está ausente. Não quero falar dessa ausência, quero falar de uma ausência aqui na terra. Isso, de certa forma, se torna uma réplica impressionante, porque lá no céu essa mãe é ausente do seio familiar divino, faz o seu próprio ninho. Hace su propio nido. E faz seu próprio culto de adoração de tal maneira que quando estão aqui na terra prestam culto à rainha do céu, que era a mãe que se ausentou da família divina. E então há um desastre em nível universal. Espero estar me fazendo entender, e quem entende, entende. Não entendi nada. Coitadinho do Jesus, ele é um órfãozinho. Sim, senhores, essa é uma doutrina absolutamente aberrante. Eles creem na quadridimensão. Pai, Filho e Espírito Santo são manifestações do Elohim, ou seja, seriam 4, não 3. Mas eu tenho um vídeo sobre isso, explicando por que isso é uma heresia. Mas além disso, eles acreditam que não era Pai, Filho e Espírito Santo, e sim Pai, Filho e Mãe. O Filho resulta da união dos pais. Quando o pai propõe o plano de salvação, enviando seu filho, a mãe discorda. Como mandar meu filho sofrer por essa humanidade? Não posso vê-lo sofrer. Que Maria veja isso, eu não aguento. Se for assim, não participo desse plano. E nesse momento, o Senhor Deus Pai rejeita, como se divorciasse, algo assim, rejeita a Deus Mãe, tira dela sua divindade, e sua divindade permanece, e é o Espírito Santo. E ela se torna, digamos, a própria representação do mal. Não fui eu quem inventou essa história fantasiosa, absurda e antibíblica. Veja o que diz no módulo de Doutrina de Venecer, ponto 14, quando fala sobre a Rainha do Céu. Mas quando a mãe recebe a revelação, ela não aceita o plano. Quando o Altíssimo percebeu a atitude negativa no corpo da mãe diante da sua vontade, castigou sua natureza divina, retirando a essência de Deus que ele mesmo havia depositado naquele corpo. E de onde tiram toda essa loucura de Deus Pai, Deus Mãe e Deus Filho? De onde tiram isso se a Bíblia não diz isso em lugar nenhum? Desse versículo, Efésios 3,15, de quem recebe nome toda a família no céu e na terra. Desse versículo, onde é que esse versículo diz que havia uma rainha celestial? Onde? Uma deusa mãe. Onde? Mas onde? É uma hipérbole, é linguagem figurativa. Não está dizendo que no céu existam famílias, ou que o pai, a mãe e o filho tenham sido a família celestial. Não diz isso em lugar nenhum. Isso é uma heresia de primeiríssima ordem, destrói toda a doutrina fundamental da Trindade. Coloca Deus Pai,
Deus Filho e Deus Mãe, segundo eles, em corpos físicos. O que vai totalmente contra a espiritualidade de Deus. Para tentar dar uma explicação, por que se chama Deus Pai e Deus Filho? Isso é completamente absurdo. Mas vamos pensar sobre isso. Se Deus Mãe era divina, por que ela se rebelou contra Deus Filho e Deus Pai? Se era divina, não seria perfeita? Se ela era divina, por que errou e tiveram que lhe tirar a divindade? Não faz sentido. Agora, se ela não era divina, então não era Deus Mãe. Então essa doutrina maluca, vai contra a doutrina pneumatológica do Espírito Santo. O Espírito Santo não é o que sobrou da rainha do céu. Ele é totalmente Deus. E também vai contra a doutrina cristológica que coloca Jesus como o filho sem mãe. Coitado, a mãe o rejeitou para evitar que sofresse ou algo parecido. Não, a segunda pessoa da Trindade é plenamente e verdadeiramente Deus. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas, as que há nos céus e as que há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Sérgio, quando Jeremias 44 fala da rainha do céu, não está se referindo a um ser real, existente ou pré-existente que pecou. Está falando da idolatria de alguns que idolatravam, evidentemente, divindades femininas. Mas não está dizendo que tenha sido a mãe de Jesus ou algo assim. Número 3. Nem tudo está revelado na Bíblia. Às vezes eu ouço alguns teólogos, inclusive bem cabeça dura e que sabem falar vários idiomas e que bom que continuem aprendendo. Não tem problema. Dizem que nada mais foi revelado. E eu acredito que há revelação. E acredito que há revelação porque a Bíblia diz que há revelação. Eles dizem não. O que tinha que ser dito já foi dito e está no cânon. Não é verdade, não é verdade. Quer que eu prove isso? Eu vou provar isso para você agora. Vou para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, pedimos que não se abalem nem se alarmem facilmente, seja por espírito, palavra ou carta, como se fosse de nossa parte, dizendo que o dia do Senhor já chegou. Que ninguém vos engane de maneira nenhuma, porque isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus vai nos dar uma revelação e vai nos dizer: o anticristo é fulano de tal. Antes que venha a tribulação. Por isso já tenho suspeitos. Mas aqui diz então que há pelo menos uma coisa. E se há uma, desclassifica os absolutistas, que dizem que tudo está na Bíblia. Sim, e aqui está. Há coisas que ainda devem ser reveladas. Esse é só um versículo a mais, mas só para te dizer, há coisas que devem ser reveladas. A revelação é um presente que eu quero em nome de Jesus. E como eu vou conseguir isso? Amando a Deus. Amando a Deus, amando a Deus, amando a Deus. Quero amar a Deus não para que Ele me dê isso, mas porque me apaixonei. Mas a consequência vai ser que isso também fará parte da minha herança e da sua herança. Coisas que olho não viu, ouvido não ouviu, nem chegaram ao coração do homem. Amém. Sim, claro. Isso aí quem acredita é a sua tia. Vocês notam como ele protege o argumento dele? Tem uma blindagem aí. Quando ele menospreza os teólogos, quando ele zomba dos teólogos. Quando ele zomba dos teólogos, faz com que digam: os teólogos bancam os que sabem muito, mas não sabem nada. É proteger um argumento ridículo. E é isso que faz com que eles tenham todas essas doutrinas malucas, tiradas do nada, que os fazem ser uma seita. Eles não são uma igreja, são uma seita. Uma seita. E quero deixar isso absolutamente claro. Todos os cristãos ortodoxos devemos aceitar isso. Não importa se você é pentecostal, metodista, batista, presbiteriano, reformado, o que você quiser.
Ao ver o que eles pregam, devemos dizer: são uma seita destrutiva, uma seita heterodoxa, uma seita perigosíssima. É surpreendente convidarem esse senhor para pregar em El Salvador agora. Não faz sentido. Ao rebaixar, você reduz o nível da Bíblia. Ao dizer que a revelação não está fechada, significa que ela ainda está aberta e continuamos recebendo revelações. Você abriu espaço para que qualquer um diga que recebeu revelações, que agora tem uma nova luz, que agora entende melhor, que agora o próprio Deus falou com ele e disse: assim diz o Senhor. Assim podem criar qualquer doutrina maluca. Qualquer doutrina maluca. Agora, ele está confundindo revelação, apocalipse, que aqui significa simplesmente tirar o véu. Ele está confundindo a revelação. Revelação como uma manifestação da verdade divina para a salvação e santificação, com o fato da revelação como uma manifestação futura de algo histórico. Ou seja, quando a palavra de Deus diz, em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Essa manifestação, essa revelação do homem do pecado, do filho da perdição, do anticristo, não é uma revelação no sentido de uma informação que não existia ou que não era conhecida. Na verdade, ela está em 2 Tessalonicenses 2, 3. A informação já existe. Quando se manifesta, apenas revela algo que já sabíamos que ocorreria. Não é uma nova revelação, Sérgio Henriques. Não há nova revelação. Judas deixa isso claro no capítulo 1, versículo 3. Amados, pela grande solicitude que eu tinha de escrever a vocês acerca da nossa comum salvação, foi necessário escrever exortando que lutem ardorosamente pela fé que uma vez foi dada aos santos. No contexto da apologética que Judas está defendendo aqui, ele diz que devemos lutar ardorosamente. É o que fazemos aqui. Muita gente não entende isso. Ardorosamente pela fé. A fé, quando fala da fé aqui, não está falando da fé salvadora, mas sim do conteúdo da fé, ou seja, das doutrinas. É preciso defender as doutrinas que foram dadas uma vez. Quantas vezes a doutrina foi dada? Uma vez? Por meio de quem? Dos santos? Dos apóstolos e profetas? A doutrina foi dada a eles e nós defendemos aquilo que foi dado uma vez. Não há novas revelações. Porque então tudo valeria. Qualquer um diria que é Jesus, como de fato acontece. A palavra revelação é usada na Bíblia em diferentes contextos. O contexto nem sempre está ligado à revelação especial. O que nós dizemos, a palavra de Deus, as verdades completas e absolutas para a salvação e santificação já foram reveladas e não há mais. A Bíblia é suficiente, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível. Isso que estou dizendo é o ABC do cristianismo ortodoxo. É o que todos os cristãos sempre acreditaram em todas as épocas. E é isso que essa seita, e Sérgio Henriques, e Lesney de Fonte, e Germán Ponce, e todos os seus amiguinhos acreditam. Isso perverte completamente o evangelho. Mesmo assim, ele cita 1 Coríntios 2,9, coisas que o olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem. Percebe? A revelação não está fechada porque ele diz que coisas que o olho não viu, nem ouvido ouviu. Nova revelação. Mas, ele se esquece de ler o versículo 10. Mas Deus as revelou a nós pelo Espírito. Coisas que o olho não viu, nem ouvido ouviu, mas já foram reveladas a Paulo, aos apóstolos, por meio do Espírito. Já? Foi revelado a eles e escrito na Bíblia. Não precisamos de mais revelação. Ai, meu Deus! Com esse senhor Sérgio Henriques e com essa seita Ebenezer. Seita destrutiva, sectária, mentirosa, arrogante e cheia de milhares e milhares de seguidores por toda a América Latina. O pior é que muitas igrejas cristãs os tratam como evangélicos, mas não são. É como convidar uma testemunha de Jeová. Você chamaria uma testemunha de Jeová ou um mórmon para pregar em sua igreja pentecostal? Claro que não, né? Se você é pentecostal ortodoxo, por que convida Sérgio Henriques ou Lesney de Fontes? É exatamente a mesma lógica. Aliás, talvez esses tenham ainda mais loucuras do que os próprios testemunhas de Jeová.
Confira outros vídeos sobre eles. Obrigado pela companhia. Compartilhe e deixe seu like. Inscreva-se e junte-se ao nosso canal. E fique atento porque vem novidades e vídeos cada vez mais interessantes. Obrigado por ter estado aqui em Bíblia Libre.